esta oficialização de Roger Schmidt, que começamos a análise nesta Liga de Ouro. Os fazem companhia o Vítor Pinto, o José Manuel Freitas, o Fernando Mendes e também o Diamantino Miranda. Muito boa noite aos quatro. Zé, começando por estas palavras de Roger Schmidt, diz que está muito entusiasmado por treinar o Benfica. Achas que os adeptos do Benfica também estarão entusiasmados com esta chegada do técnico? Boa noite, Mariana. Boa noite aos meus parceiros de painel e aos seus telespectadores. Eu quase que diria, se me permitem, sem qualquer ponta de ofensa, bem pelo contrário, que aos 55 anos tocou o jackpot a Walter Schmidt. Roger Schmidt, perdão. Jackpot no sentido de vir treinar um dos maiores clubes da Europa. Seguramente a maior instituição portuguesa no plano desportivo, independentemente do Futebol Clube do Porto estar a comemorar o título. O histórico do Benfica é bem mais largo. Outros técnicos gostariam de estar na posição de Roger Schmidt. É uma aposta forte do Benfica. Eu não acho que seja uma aposta de risco. Bem pelo contrário, eu acho que o Benfica, sob a orientação do Rui Costa, precisava dar este clique no sentido de mudar o paradigma. E mudar o paradigma é avançar para algumas rupturas que um treinador português, com todo o respeito por alguns treinadores portugueses que podiam perfeitamente treinar o Benfica, há 3 ou 4 que estão no desemprego e têm qualidade para isso, têm mais dificuldade em assumir rupturas, por uma questão de proximidade, porque nem sempre todos os treinadores, ou a maior parte dos treinadores, querem ser, mas não têm o perfil de José Mourinho, se me permite também a minha opinião, e, portanto, fizeram bem em trazer um treinador de uma determinada escola, que é uma escola de sucesso no futebol mundial, aquela frase de que são 11 contra 11 e na final ganham sempre os alemães, é quase sempre verdade. Tem uma ideia de jogo que provou no PSV, tem uma filosofia de trabalho que privilegia muito a juventude, e eu, quando um treinador privilegia a juventude, porque eu sou defensor, apesar da minha idade, que o talento não tem idade e deve ser privilegiado, porque carga d'água é com um futebolista de 21 anos, se é uma grande figura, vai ter que esperar 3 ou 4 para roubar um lugar a uma vaca sagrada. Portanto, eu sou defensor de que o primeiro o talento, e depois acredito que é essa a questão que tu me colocaste, eu romanceei aqui um pouco a minha opinião, acredito que os associados e adeptos do Benfica estejam expectantes e estejam ao mesmo tempo satisfeitos, não só porque o Benfica vai romper com algumas situações que estão institucionalizadas. Eu não acredito que nenhum Grimaldo da vida com Roger Schmidt possa fazer birra de não querer jogar a Passos de Ferreira. Marco já aqui a minha posição a isso. Um futebolista profissional que não quer ir jogar pelo clube que lhe paga religiosamente o salário, independentemente da importância que tem na equipa, porque acha que o jogo já não conta para nada e está a pensar no... Não sejas assim, Zé, senão daqui a um bocado ainda vais dizer que pode acontecer algum recusar-se a treinar ou coisa que o valha. Não, não entres por aí, pá, que isso é muito complicado. Não, recusaram-se a treinar no Benfica e despediram o Jorge Jesus, essa que é a verdade. Mas, voltando à conversa, acho que a nação benfiquista está otimista também por outra questão. Não é só a chegada de um novo treinador. Abro aqui um parênteses para dizer que achei muito fraquinha a despedida do Benfica a um funcionário com 17 anos de clube, como foi Nelson Veríssimo. Acho que aquela mensagem nas redes sociais acho que aquilo não foi curto. Duas linhazinhas só. Acho que foi curto. O Benfica devia ter se despedido de Nelson Veríssimo de uma forma mais eloquente, mas isso é do meu ponto de vista, não quer dizer que fosse obrigatório ser assim. Mas só para terminar e juntar aqui a outra questão, que é, vem o treinador e o Benfica assumidamente está-se a preparar para fazer uma revolução no plantel. Novos jogadores, novas caras, outra filosofia, outra ideia de jogo, outros futebolistas com outra qualidade. Vai ter de investir muito dinheiro e isso parece-me indiscutível, porque o Benfica não vence nada há 3 anos e tem que voltar àquele patamar de discussão efetiva a tempo inteiro com o Futebol Clube do Porto e o Sporting pelos títulos. Olhando também, Vítor, para a questão dos adjuntos, são já conhecidos 3 adjuntos alemães. Achas que ainda há espaço para haver uma figura que conheça bem o Benfica? Tem-se falado de Ravi Garcia, de Luizão nos últimos tempos. Mariana, boa noite ao Zé, ao Diamantino, ao Fernando e a todos que nos acompanham. Em primeiro lugar, a ideia ao olharmos para a equipa técnica, já sabíamos quais eram os adjuntos que Roger Schmidt ia trazer, quase por inerência. A partir daqui eu acredito que a grande valorização que é feita na luz do trabalho de Fernando Ferreira com os treinadores, com os guarda-redes, deverá permitir-lhe a continuidade, olhando este espaço. Portanto, eu ficaria surpreendido se não fosse assim, até porque tudo indica que o Vlaco Dimos vai continuar, veremos quem é que chegará para a baliza, se é que chega alguém. E depois vamos àquela questão
que é a velha discussão entre o principal adjunto, adjunto principal, adjunto clube. E aí o Benfica, já falámos de vários nomes, já falámos de várias possibilidades, mas o perfil parece-me é que está definido. Portanto, parece que o perfil tem que ser claramente alguém com passado de Benfica, que inspire confiança aos adeptos, à estrutura, que imponha respeito no balneário. Eu até brinquei com isso outra vez, eram todos adjuntos de estatura elevada. Mesmo o Tiago Mendes é um ex-jogador com um percurso extraordinário ao longo da carreira, também impõe respeito se for ele que for escolhido. Parece-me que essa é a ideia. Essa peça será fundamental. Tiago, aquele que era do Guimarães? Sim, o Tiago Mendes. Foi para treinador? Sim, foi para treinador de Vitória, agora estreou-se no Vitória, agora poderia vir para adjunto, foi falado, tal como o Luizão e o Javi Garcia. Veremos qual será a decisão final. Parece-me que o Luizão não vai ser, por algumas informações que existem. Exatamente. Dirigente. Agora o perfil está definido, portanto, serão os próximos passos. Eu acho que o Benfica também não vai perder muito tempo a clarificar o restante da equipa técnica para a máquina poder começar a funcionar em pleno. Agora deixa-me dizer-te, Mariana, também, que mesmo nesta altura em que tu falavas e muito bem do entusiasmo que a chegada de Roger Schmidt provoca ou não provoca, para começar, quando foi escolhido, provocou entusiasmo. Sobretudo em comparação com os outros treinadores que eram falados. Portanto, dá-me claramente a ideia, ante as resistências que existiram sempre em relação a Abel Ferreira, ante a falta de entusiasmo em relação a Leonardo Jardim, parece-me claramente que Rui Costa conseguiu o treinador que queria. Portanto, a partir do momento que conseguiu o treinador que queria, há todas as condições para o ciclo ser montado e arrancar, pelo menos, dentro dos parâmetros que Rui Costa desenhou em conjunto com a estrutura. Portanto, isso é o principal ponto do qual o Benfica pode ficar satisfeito nesta fase. Conseguiu o treinador que queria, está a montar esta estrutura técnica e a preparar os blocos de partida conforme idealizou. Agora, a partir daqui, entra-se noutra fase, que será o mercado, que vai ser fundamental, com entradas e saídas, e depois também a entrada em cena em termos esportivos, mas isso é o que está associado à temporada, ao risco da temporada desportiva. Falava-se há pouco, Diamantino, da questão dos adjuntos. Achas que era importante, e até porque o Benfica, pelo menos no passado recente, não tem muita tradição positiva, pelo menos de treinadores estrangeiros, achas que era importante haver uma figura que conhecesse bem o Benfica, que estivesse na equipa técnica de Roger Schmidt? Não foste contactado? Depende. Boa noite a todos. Agora não sei se queres responder à pergunta do Zé. É uma provocação. Não é provocação. Não é? Não. Muito obrigado pelo elogio. Não é. Ele não quer responder, Diamantino. Se não respondes... Muito obrigado pelo elogio. Não é provocação. Estás a falar figuras do Benfica. Xavi Garcia. Claro. Figura do Benfica. Jogou 2 anos aqui. Figura do Benfica. Diamantino Miranda. Com experiência no clube enquanto futebolista capitão. Treinador. Enquanto treinador foi adjunto de um treinador que foi um flop. Por acaso foi um flop. Foi treinador dos juniores do Benfica. É uma figura do Benfica. Não é nenhuma provocação. Então, quando se fala em Xavi Garcia e mais... Diamantino, tu sabes que eu quando for para te provocar, eu aviso. Muito obrigado. Quando eu falo de coisas sérias, é coisas sérias. Obrigado, Zé. Obrigado. Não te estou a fazer nenhum favor. Obrigado pelo elogio. Respondendo à pergunta, acho que sim. E o Benfica tem um histórico de treinadores que serviram o Benfica e serviram os treinadores principais, estrangeiros, de grande qualidade. E lembro-me também, e já agora também, voltando um pouco atrás à vinda deste treinador, que tanta celeuma ou tanta discussão tem dado muita gente, que não vai acreditando muito, até pelo currículo do treinador, porque só ganham uma taça na China e uma taça na Áustria, qualquer coisa assim. Sim. Eu lembro-me que o Ericsson... também ganhou uma supertaça e uma taça na Holanda esta época. Pronto. Então ainda me ajudas mais. Eu lembro-me que o Ericsson foi um treinador desconhecido, com 31 ou 32 anos, salvo erro, que apareceu em Portugal. Tinha acabado de ganhar uma taça UEFA pelo Gotemburgo, um clube alemão, já não me recordo agora o nome. E era um treinador que chegava a Portugal completamente desconhecido, mais novo que alguns jogadores do Benfica, e não deixa hoje ainda de ser recordado como o melhor treinador que passou pelo Benfica. E não deixa de ser recordado até por todos os adversários como o treinador que revolucionou os métodos de treino do futebol em Portugal. E, portanto, estarmos a olhar para este treinador que tem algum currículo, que me parece, por aquilo que nós vamos ouvindo, lendo e até vendo, de alguns jogos, da forma como o Ajax joga, como o PSV jogava. Parece um treinador que pode entusiasmar. E se nós olharmos para aquilo que o Ericsson fez no Benfica, pode ser que apareça aqui um treinador que, através do seu futebol positivo, se o conseguir implantar,
possa trazer alguns êxitos e não só, mas pelo menos trazer entusiasmo que também tem faltado nos últimos anos ao Benfica. Que leve os adeptos ao estádio com gosto, sabendo que a equipa pode disputar todos os jogos, todas as competições, em pé de igualdade com os outros. E isso não tem acontecido, infelizmente. Pode ser que este treinador, e toda a gente sabe, porque toda a gente sabe e diz que o futebol é momento. E se o futebol é momento, vamos esperar para aquilo que este treinador vai trazer para o Benfica. Achas, Fernando, e há pouco o Zé realçava essa questão, dizendo que achava que não era uma aposta de risco, mas há quem considere que é, porque há um treinador estrangeiro que não conhece tanto a realidade portuguesa, há também a questão de não ter ainda um currículo muito extenso em termos de títulos. Vês aqui algum risco nesta contratação? Um risco extra, porque naturalmente qualquer contratação encerra sempre um risco, não é? Vamos lá ver, quando se fala em treinadores que vieram para o Benfica, nos últimos anos, treinadores com currículo, quem é que tinha currículo? Jorge Jesus, quando veio para o Benfica, tinha ganho a taça Intertoto no Braga, não tinha currículo nenhum, clubes portugueses. Veio aquele espanhol, O que é Flores? tirando o Trapattoni, Mas a seguir não é? Ronaldo Depois veio a Koeman. Vitória, veio o Jorge Jesus já também. Ronaldo Koeman. Currículo do quê? Ganhou o quê? Como treinador? Não sei se não tinha ganho alguma coisa pelo Não, Barcelona. não têm tido e alguns tiveram, Ganhou pelo Barcelona. sucesso. Eu não vejo que as coisas sejam para aí. Agora vejo que é um treinador desejado pelo Presidente já há muito tempo. Já se falava neste treinador há muito tempo. Portanto, é uma aposta. Não vejo que treinador seja aposta de risco. Aposta de risco porquê? É um treinador que vem, é um treinador alemão, como diz o Zé, e bem, numa fornada de treinadores alemães com algum sucesso. E vê-se por essa Europa fora o trabalho que muitos deles têm feito com uma qualidade tremenda. Portanto, é um treinador que cria algumas expectativas. Claro que eu, como sportinguista, sinceramente, espero que ele tenha o sucesso que teve o Jorge Jesus nesta última sua passagem e o Veríssimo. Como sportinguista, espero que tenha o mesmo sucesso, que siga as pisadas destes dois e que se permaneça muito pouco tempo em Portugal, que acho que é bom sinal, quer para o Futebol Clube do Porto, espero que não, é para o Sporting. Portanto, é um treinador, não me interessa o currículo disso para nada, parece-me ser uma pessoa tranquila. Acho que isso é importante, a forma dele estar, pelo menos o que eu tenho visto nestes últimos tempos enquanto treinador do PSV, e é um facto, não foi campeão na Holanda, não. Mas via-se qualidade, alguma qualidade naquela equipa. Agora, uma coisa é estar na Holanda, outra coisa é vir para Portugal, as coisas são diferentes, depende também o tipo de jogadores que ele vai trazer, quem vai ficar, e uma coisa é estar no campeonato holandês, e outra coisa é jogar, joga tudo para no campeonato português. E outra coisa é jogar no campeonato português. Exatamente, é diferente. É muito diferente. Muito diferente, porque levas com equipas ali e vê-se que grandes treinadores, ou treinadores que chegam aqui, algumas dificuldades também têm. Portanto, da minha parte, me toca, espero que tenha sucesso. Volto a dizer, de Jorge Jesus e de Veríssimo nestes 2 últimos anos. Perspectivam-se muitas mudanças para o Benfica e vamos também olhar para o mercado de transferências com o exclusivo da CMTV. Bernd Leno, o guarda-redes do Arsenal, de 30 anos, está na lista do Benfica para a próxima época. Roger Schmidt pediu reforços para a baliza. Já se falou também no nome de Ortega. A CMTV sabe agora que Bernd Leno também está referenciado pelo novo treinador do Benfica. Leno foi um dos nomes apresentados por Roger Schmidt a Rui Costa. O técnico não deverá contar com odisseias para a baliza do Benfica na próxima época. Achas, Diamantino, e há muitos anos que se fala da questão de odisseias servir ou não para a baliza do Benfica, parece que há necessidade de contratar mais um guarda-redes perante o facto de Odisseias poder ou não continuar no Benfica? Mariana, eu vou dar-te a minha opinião, que é a opinião que tenho há vários anos, desde que Odisseias ingressou no Benfica. Acho que se trata de um bom guarda-redes, acho que não se trata de um guarda-redes para a dimensão do Benfica. De um clube com a dimensão do Benfica e para os objetivos que tem. Acho que precisa de outro tipo de guarda-redes. Um guarda-redes mais carismático, um guarda-redes mais experiente, um guarda-redes que transmita outro tipo de confiança à equipa, e não estou a tirar mérito nenhum a Odisseias por muitos pontos até que deu ao Benfica em muitos jogos, mas também não é, ou não foi, em muitos aquilo que se esperaria que fosse. É verdade que a equipa também, nestes últimos anos, também não ajudou muito, mas percebe-se que não é um guarda-redes, por exemplo, como o guarda-redes suplente do Futebol Clube do Porto. Se me perguntasses se Marchesino, eu veria Marchesino com bons olhos no Benfica, eu diria que sim, que é um guarda-redes desse tipo, que o Benfica precisa.
E achas que o Benfica poderá pensar nessa solução, sabendo Eu se o acho que o Marchezinho Benfica, pode ou não ficar eu no acho que Porto? se o Isso Benfica, Marchezinho vai ser difícil. Não é? pois, mas eu acho que não é preciso, basta ser com o perfil de Marchezinho, que é isso que eu acho Excelente que guarda-redes, as equipas grandes devem grande ter guarda-redes. todas. Considerado o melhor guarda-redes do campeonato, na Pois. época que foi. Não, grande guarda-redes. Por isso eu falei nele, porque é esse tipo de guarda-redes. E o Odisseias, apesar de algumas qualidades técnicas que tem, nunca me pareceu a mim o guarda-redes que estas equipas precisam. Que um grande clube como o Benfica, e mais com estes objetivos agora renovados, com um treinador novo, estrangeiro, com vários jogadores que estão na calha para poder ingressar no Benfica, e o Benfica querer entrar novamente nos carris, ou seja, na história que foi fazendo ao longo de muitos anos, ter uma equipa boa, terá que ter sempre um guarda-redes muito bom. Também achas, Zé, que Odisseias não é guarda-redes para o Benfica? Se me disserem assim, Odisseias não é Michel Prudhomme, absolutamente. Não é Manel Bento, de acordo. Não é Silvino, também não. Não é Júlio César, de acordo. Não é o Black, não é Ederson. Então, mas expliquem-me lá onde é que há aí no mercado, à medida do futebol português, em termos financeiros, um guarda-redes melhor do que Vlaco Dimos. Eu ontem, curiosamente, esta madrugada, vi aí uma pessoa que sabe muito de futebol, e vou dizer que é Pedro Bolsas, e que estava a fazer uma análise ao Vlaco Dimos. O problema do Vlaco Dimos é que não é um grande guarda-redes com os pés. Mas qual é a primeira missão que se pede a um guarda-redes? É defender com as mãos, não é? Hoje em dia é que toda a gente... Porque os treinadores têm a ideia, vou utilizar uma frase que é agora do futebolês, querem-se ir a construir desde trás. Ou querem fazer a construção logo à saída da área. E se o guarda-redes não joga com os pés, se o guarda-redes não sabe jogar com os pés, mas for bom com as mãos, façam outro tipo de construção. Mas essa não é, na minha opinião... Então, mas quais são os defeitos Pedro que Bolsas, por todo o respeito que tenho, não conheço pessoalmente. Está bem, eu também não conheço. Por muito respeito que tenha por Pedro Bolsas, não é só essa... não é só essa também falou a falta de qualidade. Que o Vlaco Dimos tem uma situação que não é muito forte. Tem uma deficiência nos cruzamentos. Ok, mas tem outras valências. O Vlaco Dimos debaixo dos postos deu N pontos ao Benfica. N pontos, é verdade. O Vlaco Dimos no 1 contra 1, quantos avançados aparecem isolados e ele parece um guarda-redes de handball. Mata ali as jogadas todas. Agora, a questão é que o Benfica, para contratar um guarda-redes de gabarito, tem que ter muito dinheiro. E não me parece que essa seja a solução. Ok, se me disserem assim, comparado com os guarda-redes do Futebol Clube do Porto, o Diogo Costa e o Marchezinho são melhores, admito que sim, que são melhores. E, eventualmente o Adana é melhor do que o Vlaco Dimos, também admito que sim. Quando a questão por outro prisma, não é por Odisseias que o Benfica não conquistou não. O problema do Benfica tem sido, particularmente nas últimas épocas, e nestas duas mais recentes, e por isso, por uma questão de adaptabilidade à morfologia dos futebolistas e a uma forma de jogar mais consistente, é que Jorge Jesus apostou nos três centrais. Porque o problema do Benfica é que a equipa defende mal. A equipa do Benfica é uma equipa que tem defendido mal. E nesta parte final da época, quando voltou ao 4-4-2, voltou a defender muito mal. E depois o guarda-redes que, para muitos treinadores, vou aqui citar o treinador de quem gosto, que é o Zé Moraes, que diz que o guarda-redes é o seu guarda-costas. Se o guarda-costas ficar ali frente aos adversários isolados, e nesse particular, porque o Vlaco Dimos é o guarda-redes que, do meu ponto de vista, posiciona-se bem, é rápido a ir ao encontro do avançado e tem uma maneira de defender muito andebolística, que é uma modalidade que eu gosto, tem conjurado muitas situações. Agora, a questão para mim é esta, ok, o Benfica admite querer um guarda-redes novo. Eu percebo que o queira, aceito que o queira, não tenho nada a ver com isso, cá estarei para comentar. A verdade é que o Benfica, para encontrar um guarda-redes melhor do que Vlaco Dimos, vai ter de ter muito dinheiro. Vai ter de ter muito dinheiro para contratar, na minha opinião, um guarda-redes feito, um Oblak, um Ederson. Michel Prudhomme já não há. Isso acabou há muito tempo, essa fábrica já acabou há muito tempo, fechou há muito tempo. Para encontrar um guarda-redes dessa dimensão, vai ter de gastar muito dinheiro. Eu não sei se o Benfica quer gastar. O Benfica tem um problema na baliza neste momento, Vítor, para resolver? Olha, eu andei à tarde entre os dois programas. A ver guarda-redes. Tive a oportunidade de andar a fazer scouting de guarda-redes.
O Pedro Bolsas é grande analista, aliás, e segundo descobri do vencimento que tinha aí num clube onde trabalhou, também é justamente remunerado. Um grande abraço para o Pedro. Espero que já tenha recebido. Ele sabe do que é que eu estou a falar. Epa, agora, em concreto... Eu vi a análise que ele fez ao Vlaco Dimos e achei... Mas não é novidade, porque aquilo que se aponta ao Vlaco Dimos desde 2019, eu por acaso vi o Fernando Ferreira a sair em defesa do Vlaco Dimos a explicar a situação, era precisamente saídas a cruzamentos, saídas de baliza, jogo com os pés. Porque é que Jorge Jesus, a seguir ao célebre jogo em Alvalade, retira a Odisseias Vlaco Dimos da baliza? Porque Elton Leite lhe dava maiores garantias a sair aos cruzamentos e no jogo com os pés. A conclusão a que chegamos, porque a dada altura, imagina, Mariana, Bruno Lage no Benfica, ainda estávamos em 19-20, com Bruno Lage a elogiar o trabalho que era feito pelo Vlaco Dimos a seguir à novela do Matia Perini, a elogiar o trabalho que o Fernando Ferreira tinha feito com o Vlaco Dimos e que estava a haver evolução. Agora chegamos à entrada da temporada 2022-2023 e a discussão em torno do Vlaco Dimos é a mesma que existia em 2019-2020. Portanto, é isso que eu constato. Deixa só juntar aqui um pequeno pormenor. Só juntar aqui um pequeno pormenor. A realidade é esta. É que o Elton Leite tem essas valências todas. O Jorge Jesus colocou na baliza do Benfica, depois teve que o tirar de lá e foi outra vez buscar o Vlaco Dimos. Por causa de uma saída de baliza. Pois claro. Por causa de uma saída de baliza. Pois claro. Eu não estou a dizer que o Elton Leite... Mas aquela expulsão se o Elton Leite não tinha sido expulso no jogo da final da Taça, ainda iríamos ver aquilo que acontecia. Mas também sem motivo. O guarda-redes é expulso, nunca mais joga, pelo amor de Deus. Não é isso, não pode começar... Então os guarda-redes do Benfica andam todos sob brasas, não podem cometer erros. Não pode começar a época a jogar, ainda houve um dos grandes clubes portugueses, é o quarto grande clube, teve jogadores expulsos agora na última jornada. E há jogadores importantes que na próxima época não vão começar a jogar. Durante a pré-época, o treinador vai ter que preparar a equipa sem esses jogadores. E tu eras jogador e Diamantino era jogador, sabem perfeitamente como é que funciona. Se fosses expulso na última jornada, fazes a pré-época toda a saber quando começar o campeonato estás no banco. Mas é o pior que pode acontecer. Em concreto, acho que, olha, eu estava aqui a fazer um exercício já à tarde e continuei à noite. O Benfica só não está à procura de centrais. Portanto, como o Benfica não está à procura de centrais, não está. Eu quase digo eu. O Otamendi fica. Digo eu. Acho que o Otamendi não fica. Por acaso nós noticiámos que Roger Schmidt queria um central mais rápido que Vertonghen. É que o Lucas Veríssimo só volta no final do ano. O Otamendi. O Otamendi agora tem que ser o Benfica a pagar o salário. E eu vou continuar a dizer que o Benfica não está à procura de centrais. Temos que ir a Viana do Castelo buscar um navio para trazer. Não é até ter essa informação, mas olha, eu quase que fazia um 11 com o Leno na baliza, o Alexander Bá à direita, o Risticha à esquerda, o Enzo Fernandes e o Sangaré no meio campo, 4-2-3-1 como o Schmidt joga, Ricardo Horta à esquerda, Mário Götze no meio, David Neres à direita e o Petar Musa no ataque. O Benfica, se tu me estás a garantir, Mariana, e tu não falhas nestas informações, também anda à procura de centrais. Para que o Roger Schmidt? Já quase. Não é isso. Estou a dizer só reforcem que há positivamente interesse. Isto não são especulações jornalísticas. Portanto, só reforços nos quais o Benfica tem efetivamente interesse, já quase que fazemos um 11. Eu não estou a falar da possibilidade, em alguns casos, até vir mais do que um jogador para uma determinada posição. Portanto, tendo em conta que o plantel vai ser de 22 jogadores. E o grupo desta época era um grupo alargado devido ao Covid, Jorge Jesus que fez questão de ter um grupo alargado. Atenção, porque isto vai dar muito trabalho nos bastidores. Até acho que as pessoas dizem, andam a discutir se o Rui Pedro Brás é promovido ou despromovido. Eu acho que o Rui Pedro Brás devia ter mais ajuda, porque vai ter tanto trabalho para resolver estes problemas que até precisava que arranjassem mais uma ou duas pessoas para ajudar nesta missão. Façam uma reza para que o Rui Pedro Brás consiga resolver muitos dos problemas que vai ter. Façam uma reza, não digam que ele foi despromovido. Está pela frente, Fernando, uma revolução no plantel do Benfica, mas olhando ainda para a baliza, parece que o Benfica precisa de contratar um guarda-redes? Parece-me que sim. Não quer dizer que aí concordo com o que o Zé. Acho que o Vlaco Dimos é um bom guarda-redes. O Vlaco Dimos, desde que chegou praticamente, é sempre titular do Benfica e está sempre na calha para sair. Acho que pode precisar, claro que precisa, depende do treinador também. Precisa de um guarda-redes, chegou agora ao Sevilar, precisa de um guarda-redes, mas tem gente na formação. Também não se sabe se o Elton Leite continua... um guarda-redes para assumir a titularidade, não é? É disso que estamos a falar. Não se sabe se o Elton Leite também continua, se não continua. Eu acho que a questão até é outra. É subir a qualidade. Em que posições é que o Benfica vai fazer investimento para subir o patamar de qualidade? Chega ao treinador, chegam as ideias do treinador, o treinador olha para a baliza e para algumas posições e diz não é preciso reforços, com
os meus métodos, as minhas ideias, a forma como eu vou pegar neste grupo, a qualidade coletiva vai subir só com alguns reforços e as outras posições também vão melhorar. A baliza necessita claramente, que é essa a dúvida que temos da ideia de Roger Schmidt, a baliza necessita claramente de uma injeção de qualidade. O Odisseias Vlaco Dimos, por si só, se eu continuar com ele na baliza, se pensar o Roger Schmidt, não há forma nenhuma do rendimento ou as críticas ou as dificuldades serem diferentes das que eram nas últimas épocas. Se calhar Jorge Jesus, quando chegou, pensava em Diego Alves ou não sei. É pena já não termos aqui à quarta-feira o nosso reforço, o Mister Otávio Machado, que dizia já se era verdade ou mentira, se o Mister Jorge Jesus queria o Diego Alves ou não, ou se queria um guarda-redes experiente ou não, o facto é que não teve. Mas já nessa altura era identificada essa lacuna, Mariana. Portanto, nesta luta toda das posições, porque eu falei das posições, não falei do dinheiro, nota isso. Eu nem falei do dinheiro, já estou a passar à frente do dinheiro. Mas a questão que se coloca nestas posições todas e nestas necessidades que Roger Schmidt deu listas alargadas para todas as posições, é onde é que o Benfica, e aí vai ser a estrutura a decidir, Rui Costa, Lourenço Pereira Coelho, Rui Pedro Brás, vão decidir quais são as posições onde há urgência em conseguir reforços, onde para haver uma melhoria de rendimento e uma subida de nível e aproximar o Benfica ou colocar o Benfica à frente dos rivais, vai ser mesmo preciso fazer investimento. E essa é a grande dúvida. Esta discussão, a ser verdade, e os sócios do Benfica esperam que sim, que o Roger Schmidt traga este modelo de jogo de alta pressão, com a defesa muito subida, com uma pressão enorme, onde é preciso ter defesas que sejam rápidos, não custa nada perceber desde já que o guarda-redes tem que ser um guarda-redes que jogue bem com os pés, que jogue no seja meio, rápido a sair no e meio campo, que jogue na linha intermédia do meio campo, atrás dos defesas centrais. Portanto, e esse guarda-redes é o Vlaco Dimos. Na minha opinião, não. Mas aí estou agora, Fernando, queres concluir o que estavas a dizer? Mas aí estou como diz o Zé. Eu treinador, não sei, por isso é que eu não sou treinador, antes que era um guarda-redes defenda bem com a mão do que com os pés. Então, mas, eu prefiro um guarda-redes que seja bom. É bom os pés, vais aperfeiçoar. E ele melhorou muito nesse Os dois guarda-redes de quem se fala para o Benfica é um do Bielefeld, que está do Bielefeld, desceu de divisão. E o Leno é suplente no Arsenal. Mas foi titular 11 temporadas na carreira. Só esta época é que passou a suplente. Ok, está bem. Mas só uma coisa, Zé. Ele ganha 6 milhões de euros ou qualquer coisa por ano. Sendo que, por exemplo, Adano também era suplente e era no Atlético e agora está como guarda-redes principalíssimo da equipa do Sport. O Leno está numa fase diferente da carreira. Pode ser mais difícil convencê-lo. Eu já estou como o Fernando Mendes. Mas era um grande reforço, atenção. Não para este. Não é nada disso que eu estou a não digo isso. O Leno é grande reforço. As pessoas dizem só outros assuntos. Agora, o Benfica isso pode nada para Benfica não presta. A questão para mim é aquilo que o Vitor disse. O Adam já não. O Adam, sim, era suplente, mas já é um guarda-redes e tal. Mas também digo uma coisa agora. O Leno não. O Leno é titularíssimo, foi titularíssimo toda a época. Antes titular, o ano que não é, mas esse não, para o Benfica. Não, mas não era. Deixa eu só dizer uma coisa. Mas eu não digo isso. O Vitor tocou ali num assunto que eu estou perfeitamente de acordo com ele e assino por baixo. O Benfica tem que fazer uma escala de prioridades. Claro. Para que posições é que por isso é que eu estava a montar as posições todas. E será que o guarda-redes é fundamental? Mas também digo uma coisa agora, segundo Rui Pedro Brás. Mas também concordo com aquilo que o Vitor disse, e qualquer treinador sabe isso, e já tivemos essa discussão aqui, já falámos várias vezes. Há jogadores no plantel do Benfica que podem, noutro enquadramento, com outro modelo melhorar de muito. Que serão, se calhar, aquilo muito que bem, não pareceram Mas ser. posso só dizer uma coisinha rápida, Mariana? Muito rapidamente. Mas também há aqui uma coisa que agora parece que finalmente acertaram com o Rui Pedro Brás. Já quando era comentador, que ele mandava 200 jogadores por ano no verão e no inverno, 200 jogadores agora. O homem chega ali, já vem 200. E é precisamente para o novo diretor desportivo do Benfica que vamos olhar, a Rui Pedro Brás, que está na Argentina a tentar fechar a contratação do médio Enzo Fernandes. É uma notícia do Jornal Record. O diretor desportivo do Benfica esteve reunido com o próprio jogador. Também o empresário, Uriel Pérez, marcou presença neste encontro que aconteceu num restaurante da capital argentina, Buenos Aires. O objetivo da viagem de Rui Pedro Brás é baixar o preço a pagar por Enzo Fernandes. A cláusula de rescisão é de 20 milhões de euros. O Benfica não quer pagar esse valor. O médio de 21 anos é uma das figuras do futebol argentino. É visto como um jogador muito promissor, por isso já despertou também o interesse de clubes como o Real Madrid e o Manchester City. Vítor, há pouco trouxeste a discussão sobre Rui Pedro Brás e sobre as novas funções que assume, afinal, há ou não uma despromoção? A tua opinião? Eu pensei que ias falar do Enzo Fernandes. Já lá vamos. Isto é uma ordem de entrada de carrinho, Mariana.
há uma pode dar uma despromoção. entorse grave. Eu vou ser objetivo. Há claramente uma despromoção em termos de nomenclatura e de estrutura. Porque o Rui Pedro Brás entra no Benfica, efetivamente, para ser o número 3 do futebol. Porque havia o Rui Costa. A não ser que agora me queiram convencer. Eu às vezes tenho umas discussões com alguns amigos do Rui Costa e algumas pessoas que defendem muito o Rui Costa, porque acham que defendem o Rui Costa. Eu, por acaso, acho que defendo mais o Rui Costa que as pessoas que se arboram em defensores do Rui Costa. Mas estar a dizer que o Rui Pedro Brás, que está a ser despromovido neste momento, é estarem-se a esquecer, quando chegou ao Benfica, supostamente o número 2 do futebol era o Rui Costa. Ou não era, Mariana? Sim. O Rui Costa tinha funções no Benfica, certo? Portanto, vou partir do princípio, por respeito ao Rui Costa, porque respeito intocável pelo Rui Costa, que ele era o número 2 do futebol. O Rui Pedro Brás era o número 3. Só que como o Luís Filipe Vieira saiu logo no início de julho, naquele terremoto que aconteceu aqui na Luz, ou em Lisboa, a verdade é que durante a época inteira, Rui Pedro Brás foi o braço direito do Rui Costa para o futebol e em muitas alturas em que o Rui Costa tinha que estar concentrado não a 100%, mas a 1000% em questões relativas ao clube, administrativas, da SAD, uma série de problemas que tinha diariamente, Rui Pedro Brás, eu não vou dizer que era o número 1, mas a nível de Seixal era praticamente o número 1. Teve que assegurar durante muito tempo o peso de toda a estrutura do Benfica em termos operacionais. Então, não decisórios nem políticos. Agora volta a ser o número 3. Por isso, a partir do momento que Rui Costa decide reequilibrar a estrutura, reoperacionalizar os diversos departamentos, puxar Lourenço Pereira Coelho para uma posição em que também está como administrador, mas está também próximo da equipa, e o futebol passa a ter outro tipo de organização, objetivamente, Mariana, o Rui Pedro Brás, nas funções que vai desempenhar, é despromovido porque passa a ter uma posição na estrutura diferente, num patamar mais baixo. Agora, ele quando foi contratado, pelas informações que tenho, pelo que Luís Filipe Vieira, que foi com o Luís Filipe Vieira que este processo foi conduzido, e por aquilo que era proposto aos vários candidatos, com vários candidatos, pelo menos 3 que estavam em cima da mesa, as funções que lhes iriam ser atribuídas eram essencialmente estas. Tratar de jogadores, tratar de mercado, tratar de empresários, viajar, negociar, trabalhar, contactar, avaliar, apresentar à administração que fosse preciso, ao Presidente, ser um operacional do futebol com capacidade... Não respondeste diretamente, mas para ti voltou a ser número 3, é isso? Voltou a ser número 3 e, sem ser, acho eu, nenhuma desconsideração para o Rui Pedro Brás, acaba por ser despromovido porque teve que desempenhar funções durante a última época que estavam claramente acima daquilo que era suposto quando chegou ao Benfica. É ou não despromovido, Rui Pedro Brás, Zé? Para mim, não. Para mim não foi nada despromovido. Há muita gente que não gosta do Rui Pedro Brás. Eu sou crítico do dirigente Rui Pedro Brás quando tem que ser e sou favorável a ele e a todos os outros. Eu não critico por criticar. A questão para mim é muito pragmática. O Rui Pedro Brás, quando entrou no Benfica, foi para desempenhar a função para a qual está agora, para a qual foi indigitado agora, diretor desportivo. De repente, Luís Filipe Vieira deixa de ser presidente do Benfica. Rui Costa é promovido na anarquia. E eu vou mais longe. Vou dizer que, a partir de uma determinada altura, e até chegar Lourenço Pereira Coelho ao Benfica, Rui Pedro Brás era o braço direito e esquerdo do Rui Costa, porque era diretor-geral para o futebol e diretor desportivo. A partir do momento em que é reformulada a estrutura, o Rui Pedro Brás, do meu ponto de vista, não é despromovido, bem pelo contrário, porque há muita gente que deve estar a torcer a orelha e até pode-me estar a criticar, mas é para o lado que durmo melhor. O Rui Pedro Brás, neste momento, porque carga d'água, e sem querer estar aqui a criar uma clivagem, que é isso que parece que muita gente quer, que quem comenta cria uma clivagem entre Rui Pedro Brás e Lourenço Pereira Coelho, porque carga d'água é que o Rui Pedro Brás foi à República Checa ou à Alemanha tentar contratar o Bás, está agora na Argentina a tratar da possibilidade do Enzo Fernandes vir para o Benfica, é ele que tem o dossiê de algumas contratações, de alguns jogadores que vão sair do Benfica. Eu acho que, para mim, não há despromoção absolutamente nenhuma. Em termos da nomenclatura, como diz o Vítor, eu concordo com isso, mas eu, como sou um otimista e como acho com toda a convicção que um diretor desportivo num clube... O que é que disseste? Então há. Há quê? Se ele estava a exercer funções diferentes durante toda esta época, era o braço direito e esquerdo do Rui Costa, agora deixou de ser o braço direito e esquerdo do Rui Costa. Foi só isso que eu disse. Pronto, ok, mas eu não entendo isso, porque a questão aqui a questão é a agressividade. Desprestigiar. Não, é desprestigiar Rui Pedro Brás. Não é o caso. Mas
dezenas de cidadãos deste país que estavam a estar naquele lugar, a desempenhar estas funções. E, portanto, para mim, ok, Rui Pedro Vaz foi, em termos da nomenclatura, foi. Em termos da sua prática profissional ao serviço do Sporting Benfica, eu acho que não foi. Bem pelo contrário, vai ter um papel... Por isso, ainda há pouco, quando eu dizia, podem rezar, vai ter um papel fundamental, porque há muita coisa para resolver no futebol do Benfica. Vou dizer mais, é um número 3 nesta altura, muito mais consolidado do que era número 2 ou número 1,5, se calhar há uns meses atrás, onde existiam bastantes dúvidas que fosse capaz de arcar com as responsabilidades. Já vamos voltar a este tema e já vamos também ouvir a opinião do Fernando Mendes e também do Diamantino Miranda. É seguir uma curta pausa nesta Liga de Ouro. Até já. Mas já agora, e Diamantino, porque ainda não te ouvimos sobre Rui Pedro Brás, o Vítor dizia ainda agora que acaba por estar numa posição um pouco mais exposta, porque se alguma coisa não correr bem nas contratações, há um rosto que é o de Rui Pedro Brás. Também concordas com essa ideia? Não, não concordo com essa, nem com algumas coisas que são ditas muitas vezes. Há coisas que são ditas que não faz sentido nenhum sobre é só para... Sim, concordo contigo. É só para... Clarificar a tua posição. Não, é só para armar alguma confusão em relação ao Rui Pedro Brás. Porque ninguém acredita, ninguém com bom caráter acredita que o Rui Pedro Brás está na Argentina por sua livre e espontânea vontade. Ninguém acredita que o Rui Pedro Brás vai fechar algum negócio por sua livre e espontânea vontade. E se o Rui Costa decidiu meter Rui Pedro Brás... confiança nele. Isto é que é o mais importante de se dizer. Não é se gostamos ou não gostamos de Rui Pedro Brás, ou se ele, como as críticas que eram feitas, e o Fernando há bocado disse, uma delas, que era punha 200 jogadores nos clubes todos os anos. Não falava em 200 nomes. Punha nos clubes. Mas também era o trabalho dele, atenção, era o trabalho dele. Isso pouco interesse tem. O que tem interesse para o Benfica é, e mal seria, se o Rui Costa metesse o Rui Pedro Brás neste cargo tão importante, e aqui falar em promoção ou despromoção acho que é despropositado, se está num cargo tão importante e agora mais exposto do que aquilo que estava, é verdade, mas mal seria se o Rui Costa não tivesse avaliado nestes meses que passaram o trabalho de Rui Pedro Brás e a competência de Rui Pedro Brás e metê-lo agora num cargo tão importante como este. Agora, continuo a não acreditar que não seja Rui Costa que esteja a supervisionar tudo o trabalho que o Rui Pedro Brás está a fazer, seja na Argentina, seja na Alemanha. Isso é que é o mais importante. Mas porquê é que dizias que é despropositado falar de promoção ou despromoção neste caso, Diamantino? Porque não tem interesse absolutamente nenhum. Eu, por exemplo, na minha opinião, olhando para a nomenclatura, pode-se dizer baixou um posto ou baixou 2 postos. Um posto. Um posto. Vamos supor, acho que ele agora é que está na posição baixou dele. Um posto. O que está a fazer neste momento tem sido muito mais visível do que aquilo que fazia. Portanto, na minha opinião, acho que até subiu. Depende como quiser. O braço direito e esquerdo do Rui Costa, concordo 1000% com o que o José Manuel Freitas disse, é verdade. Sim, o Rui Costa deu uma entrevista aos Diamantino. O Rui Costa chegou a dar uma entrevista. Está-se a querer meter contigo, mas... Não. Estou a dizer que concordo. São pegados, tens razão, estão pegados. Espera aí que está aqui uma aliança. Isto laterais esquerdos comigo não. Não ligues, nem comigo. Laterais esquerdos é que José Manuel Freitas. Desculpa lá. Tens razão, Zé. O ranking de comentadores laterais esquerdos foi um problema. Acho que não tem, continuo a dizer, não tem importância absolutamente nenhuma se foi promovido, se foi despromovido. Para o Benfica... Que se apoiou no Rui Pedro Brás? Para o Benfica, aquilo que interessa é Rui Costa ter confiança na competência do Rui Pedro Brás. Claro. E para ele andarem de um lado para o outro é porque tem. Se daqui a uns tempos as coisas não correrem bem a Rui Pedro Brás, para os dois. Toda a gente vai perceber para os dois. Que é Rui Costa, que é o presidente do clube. Exatamente. Ainda por cima não é um presidente qualquer. Vamos lá ver uma coisa. Se eventualmente houver entendimento para o Benfica contratar, por exemplo, Enzo Fernandes, abro aqui um parênteses para dizer, com maior desavontade, se o Benfica deu 20 milhões de euros por Weigl, tem que dar 20 milhões de euros para este jovem. Este jovem é o futuro. É enorme futebolista, seria um grande reforço para o Benfica, do meu ponto de vista. Mas aí já estás a dizer bem, Zé. Calma. O Benfica não é o Rui Pedro Brás. Deixa-me só um segundo. Se eventualmente o Rui Pedro Brás... Negócio... Mas se eventualmente o Rui Pedro Brás conseguir abrir caminho, e é por isso que ele está lá. E é por isso que ele está lá, digo eu.
se conseguir abrir caminho para a contratação de Enzo Fernandes, não é ele que vai resolver. Já vamos voltar Agarra à no conversa, telefone, liga mas para o para já presidente. importa também conhecer os destaques do Jornal da Meia-Noite com a Ângela Gonçalves. Fica de Enzo Fernandes e Vítor José defendia que Enzo Fernandes vale os 20 milhões de euros que o Benfica deveria pagar este valor. Concordas com essa ideia? João Félix e Porra, era isso? Para comentar agora? Não, Enzo Fernandes. Que é isto, pá? Isso é mais logo. Isso é mais logo. Daqui a pouco. Hoje vais ao Rua Segura, foste convidado. Excelentes jogadores. Neste caso é o Jornal da Meia-Noite. Pelo amor de Deus. Se quiseres comentar esse assunto, terá que Não, ser não, já. mas falar nisso, assim, não, estou a falar de vai chegar futebol. A Liga das Nações vai ter um jogo em Portugal e Espanha, pelo menos. Mas tens novidades sobre esse Espero assunto vê-los para frente a ficar... frente. E nos 11 das suas equipas. Tens novidades, não me digas. E nos 11 de Portugal e de Espanha, Por sobretudo. amor de Deus. Em concreto, Deste filme. Mariana, o que o Zé Manuel Freitas estava a dizer tem toda a razão. A comparação com o Weigl eu não vou fazer, vou dizer é o seguinte. Um jogador com a qualidade do Enzo Fernandes, com o mercado que já tem. Não, eu faço a comparação em termos do volume gasto pelo projeção de seleção. Sabemos como é que os argentinos são, pensarem no lado patriótico da seleção e no lado também de respeitarem o clube onde estão, quererem jogar a final da Libertadores, Mundial de Clubes, por aí fora. Para o Benfica ao trazer nesta altura, conseguir uma negociação que baixe o custo por um jogador que já tem esta visibilidade. Atenção, eu costumo às vezes dizer isto para meter um bocadinho com os scouts, dizer que eu descobri jogadores que já estão no River Plate e na seleção, até eu descubro. Portanto, e meto-me um bocado às vezes com os analistas nisto. Mas o facto é que o Enzo Fernandes vai dar o salto para a Europa, é um jogador que tem condições para ser um jogador de primeira linha, o Benfica, se conseguir lá chegar, vai conseguir um grande reforço. Agora, falta saber se o Benfica, neste momento, está em condições de, por um jogador que tem claramente margem de progressão, potencial para se afirmar e para dar muito dinheiro no futuro, se estará em condições para fazer um grande investimento e garanti-lo já. Porque entendo que o Rui Pedro Brás chega à Argentina com a missão de tentar adocicar um bocadinho o negócio, tentar melhorar as condições, ver de que forma é que o Benfica pode tentar pagar um pouco menos, mas por um jogador que já está neste patamar em termos de observação, todos os principais clubes o têm referenciado, vai ser muito difícil consegui-lo sem pagar aquilo que o River Plate está a pedir. José falava também em Weigl. Achas que uma possível contratação de Enzo Fernandes dependeria de o Benfica conseguir vender Weigl? Eu não estou a ver, sinceramente, o Benfica a recuperar o investimento no Weigl. E um dos aspectos que vai ter que ser tido em conta a seu tempo, não é agora, é que, por exemplo, Domingos Soares Oliveira, na entrevista que deu recentemente, já considera que o Benfica vai fechar este ano, conseguindo apenas 3 milhões, este ano económico, até ao momento, pelo menos, conseguindo apenas 3 milhões de euros de mais-valias com vendas de jogadores. Tendo em conta que ele próprio considera o trading de jogadores fundamental para qualquer sociedade desportiva, e é o trading de jogadores com mais-valias de relevo que permite e que sustenta a saúde financeira em grande parte das sociedades anónimas esportivas portuguesas. Se o Benfica chegar ao fim desta época, ou pelo menos neste verão, seguir a mesma linha da época passada, preocupando-se em colocar jogadores, mas não olhando muito ao facto de poder ou não ganhar dinheiro com eles, tentando garantir apenas liquidez, podemos avançar para a questão do Darwin Núñez está à parte. Mas o Benfica pode avançar para uma segunda janela de mercado de verão, onde vai ter dificuldade em conseguir mais-valias, com exceção do Darwin Núñez, mas Domingos Soares Oliveira disse, e temos que acreditar, o Benfica não vai ser o Benfica a despachar o Darwin Núñez. Portanto, têm que chegar as propostas. Portanto, nesse sentido, acho que o Benfica tem condições para colocar vários dos jogadores que precisa de colocar. A questão vai ser sempre o preço. E o preço vai permitir ter mais-valias ou não? Aí estamos a chegar ao Weigl. Vai ser possível recuperar o investimento no Weigl nesta altura? Quem é que no mercado internacional dá 20 milhões de euros? Já estou a falar de recuperar o investimento, como aconteceu com o Pedrinho. Dá 20 milhões de euros pelo Weigl. E esse vai ser o grande desafio em termos de trabalho de mercado. Muito bem, vamos também avançar para outro dossiê que tem marcado também os últimos dias no Benfica. Grimaldo criou um problema ao Benfica. O Barcelona desistiu da contratação. Ainda assim, a birra da semana passada compromete o futuro do lateral na Luz. Esta foi uma notícia revelada em primeira mão pela CMTV. O jogador espanhol ficou irritado por ter sido convocado para o jogo em Paços de Ferreira. Fez mesmo uma birra que levou a estrutura a retirá-lo da convocatória. A atitude de Grimaldo terá tido como origem precisamente a vontade de sair do Benfica para o Barcelona. A CMTV sabe que a atitude foi muito criticada pela maioria dos colegas de equipa. Agora o Benfica está dividido porque quer vender Grimaldo, mas o Barcelona já não está interessado no jogador espanhol. Há aqui, Diamantino, um problema para o Benfica resolver, porque com esta atitude poderá Grimaldo também, de alguma forma, ter comprometido o futuro no Benfica, sendo que já não há este interesse do Barcelona. Como é que fica?
Se fosse só este problema que o Benfica tem neste momento, estava muito bem. O problema do Benfica é aquilo que já foi falado aqui várias vezes e já há algum tempo, esta parte, é os sedentários. E quando eu falo sedentários, estou-me a referir mesmo a jogadores titulares que, pelo seu rendimento, e as coisas têm que ser vistas neste prisma, pelo rendimento que vão tendo durante a época, não permitem, se calhar, nem à direção, nem ao treinador, ter confiança naquilo que possam vir a fazer, mesmo que possa existir aquilo que todos nós sabemos que pode muito bem acontecer, que é haver um maior rendimento global da equipa, em termos coletivos, e alguns desses jogadores terem outras prestações que não tiveram com a equipa mal como esteve nestes últimos anos. E, portanto, não é só este problema do Grimaldo. É claro que esta situação do Grimaldo para qualquer treinador não é seguramente bem vista, mesmo para um treinador que vem de novo, embora as coisas possam remediar. Agora, a mim também não me parece é que Grimaldo, sendo um excelente jogador, vou pôr o Grimaldo no mesmo patamar do Odisseias Vlaco Dimos. É verdade que é um bom jogador, é verdade que tecnicamente é muito bom, é verdade que ofensivamente é um jogador muito interessante, mas já estou como o Zé, não é tanto assim, não vou ser tão redutor, mas nós quando chama-se defesa esquerda é por alguma razão. E defender, ele defende muito pouco. Não sei... Mas só descobriste isso agora, não? Não, já descobri desde quando... Então arranja lá uma alternativa. Desde que comecei com o Sr. Fernando Vaz. Não, estou de acordo contigo, na maior parte das vezes. O problema é esse. E, portanto, não acho que Grimaldo seja, e acho que sim que o Benfica, por exemplo, nesta posição, tem também que, se houver essa possibilidade, de ter alguém que dê um rendimento superior àquele que Grimaldo deu, embora reconhecendo todas as características boas que Grimaldo tem para algumas equipas de futebol. No Benfica não foram assim tantas, na minha opinião. Há aqui, Zé, um aspecto relativamente a Grimaldo é que termina contrato no final da próxima época, portanto, a partir do próximo mês de janeiro é um jogador livre. Isso coloca aqui ou não alguma pressão sobre o Benfica para resolver este problema? Coloca uma pressão. Eu não vou criticar as valências futebolísticas de Grimaldo, porque acho nem tanto à terra, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como se costuma dizer. Ele realmente não é um grande defensor, um grande defesa esquerdo na acessão da palavra. Defensivos? Não é como o Fernando. Não é como o Fernando Mendes, que defendia bem. É o que eu estou a dizer. Não é como o Álvaro Magalhães, que era um grande defesa mas esquerdo. ataca muito bem. Não era como o Hilário. Mas a mim sempre me ensinaram, e eu sou velho, quando comecei nesta profissão, disseram-me várias coisas para o início de vida. E disseram-me, as equipas constroem-se trás para a frente e a primeira missão dos defesas é defender. E nesse particular, o Grimaldo não é um grande defensor. A realidade é que nos últimos anos, tirando o Siqueira, todos os outros futebolistas que apareceram naquela posição foram ao flop no Benfica. Também vieram alguns 15. Não, foram N. Uma altura, mãe do céu. Houve vários que traziam grandes indicações. O Cortés... amigo, E o Cortés? eu não vou... Essa já é outra matéria. Do Eliseu. Mas o Cortés não é o bailarino, é o bailarino. Está bem, ok, o Cortés. Eliseu também. O Eliseu, sim. O Siqueira e o Eliseu. O Eliseu, sim. Agora, os outros todos traziam grandes indicações. Eram o treinador, queria, os treinadores queriam até chegar ao Grimaldo. E vieram tantos, é verdade. De Grimaldo, portanto, acho que ataca bem, é um futebolista que chuta muito bem de fora da área, marca bem bolas paradas, se tiver ali um Everton ao pé dele, é uma desgraça, aquilo é um passador, o lado esquerdo da defesa do Benfica. Perfeitamente de acordo com isso. Agora, a questão para mim é mais uma questão de ordem, não é bem ideológica, é uma questão de respeitabilidade. Porque se o Grimaldo está a esticar a corda para sair do Benfica, não é este, parece-me o melhor caminho para sair do Benfica. Uma coisa já se percebeu. O Barcelona, eu ouvi hoje com muita atenção, como faço sempre quando venho à noite, o mercado da tarde, em que, depois do Barcelona ter chegado a acordo com a Azpilicueta, está agora a pensar no Marcos Alonso. Não há comparação, é a mesma coisa com comparar chá com café. Mas só uma pergunta de ignorante, Zé. Agora estou a falar sério e não estou a brincar. Diz. Mas o Barcelona alguma vez se manifestou interessado no... Não sei se... Era isso que eu ia dizer. Não sei se Mal manifestou. era se tivesse manifestado. Não é. Entregar o jogo. Mas vamos lá ver uma coisa. Era isso que eu ia dizer. Mas há muitas janelas de mercado que falam Mas nesse isto interesse. é uma conversa que para mim não existe.
Porque quantos clubes no mundo querem contratar um jogador Y, X ou Z e nunca abrem a boca? Não, estou a perguntar se houve, não sei se houve. Não, mas não houve. é preciso o Barcelona dizer que está interessado no Grimaldo para o jogador. Não! Como é que se sabe? Como é que se sabe? Amigo, sei lá como é que se sabe. Alguma coisa se sabe. A imprensa espanhola, de catalã, concretamente, que agora diz que o Grimaldo não entra nas contas porque o Barcelona prefere o Marcos Alonso, foi essa. E atenção, a exemplo do que acontece em Madrid, há 2 órgãos de comunicação oficiais do Barcelona que diziam sistematicamente que o Grimaldo podia regressar ao Barcelona. A questão que se coloca aqui agora é que depois desta birra e jogando a seu favor com o facto de em janeiro poder ser um jogador livre de assinar por outro clube, eu acho que Grimaldo não esteve, e só estou a falar porque acho que diria isto qualquer outro futebolista que tomasse a mesma atitude. Isto é faltar ao respeito, em primeira instância, à entidade patronal, neste caso ao Benfica, e aos seus companheiros de equipa. Quer dizer, o Grimaldo, a leitura que fez foi: este jogo não conta para nada. Então, o Otamendi não vai, o Vlaco Dimos também não vai, o Darwin Núñez também não vai, e eu também não quero ir. Isso é quase como uma rebelião. Amigo, esses 3 ou 4 futebolistas que Veríssimo dispensou, se calhar foi de acordo, foi de entendimento com a estrutura do futebol, porque são futebolistas que vão jogar agora, vão jogar no verão, vão jogar no verão. E, portanto, o Grimaldo não se portou bem com o Benfica. Agora, o Barcelona não quer o Grimaldo, mas se calhar pode aparecer qualquer outro clube em Espanha, na França, na Itália, que se calhar queira o Grimaldo. Mas não é assim que o Grimaldo vai conseguir resolver a sua saída do Benfica, porque pode colocar-se agora uma situação complicada, que é: Walter Schmidt chega e diz: eu quero continuar. Roger Schmidt, isto tem a ver com o Walter Schmidt, por causa de como foi a final da Liga Europa. Estou-me a lembrar sempre do ex-treinador do Celtic. E, portanto, Roger Schmidt pode chegar aqui e dizer: não, eu não quero Grimaldo, o Benfica que resolve o problema. Ou pode chegar aqui e dizer: eu conto com ele porque nós não temos outra alternativa. E ele amua, não quer jogar e depois não renova o contrato. Arranjou aqui um salsifré que não devia ter arranjado. Acho que não devia ter arranjado. Até porque é um futebolista considerado no mundo benfiquista. Precisamente por isso também se sabia, Vítor, que o Benfica tinha aqui alguma expectativa de poder encaixar ainda um valor significativo com o Grimaldo. Admites que, da forma como estão as coisas neste momento, possa prolongar-se aqui uma situação de algum litígio entre o jogador e o clube? Olha, hoje em dia, quando os jogadores começam a entrar no último ano de contrato, ainda soubemos agora da questão de Dybala, mas começa a generalizar-se em vários clubes no plano internacional. Em Portugal falámos também muito disso às vezes. Vai para a Roma. Para a Roma? O Dybala? É lá. Em princípio vai para a Roma. É o que diz a comunicação social, que o José Mourinho quer o Dybala, e é um grande reforço. Espero que vá para a Roma. Eu quero que aconteça tudo bom ao José Mourinho. Mas relativamente a Grimaldo, Vítor, para avançarmos. Aliás, eu na final da Liga Conferência vai ser a única altura em que vou torcer para um clube do top 5 europeu, portanto vai ser pela Roma, precisamente por causa disso. Agora esquerda com o homem ganha. Grande Zemo. Há 30 e tal anos, não é? Que não ia uma... Isso é mais um sapo. Né? A Roma. Isso é mais um sapo. Eles já estão a engolir meio sapo. Mas vamos aqui focar-nos no tema que estávamos a discutir. Pronto, temos em relação a sapos, a única para possibilidade do Benfica ter que engolir um sapo inteiro espanhol seria o Grimaldo fazer, como já aconteceu no passado a outros clubes, achar que não tem oportunidades no mercado e dizer que quer cumprir o contrato com o Benfica. Nós já vimos, eu à tarde também andei a ver várias intervenções públicas do Grimaldo, não é oferecer-se ao Barcelona, mas a dizer se me chamarem vou já. A imprensa catalã, o Diário Sport, o El Mundo Deportivo, sempre a dar em conta que Grimaldo estava lá nas listas dos secretários técnicos e por aí fora. Agora, daí para haver contratação, é um cenário completamente diferente. O Xavi há uma vez se mencionou, sabe? Não, o Xavi não vai andar a falar de álbuns do Barcelona, quer dizer, se ele andasse a falar dos jogadores que o Barcelona quer, a partir daí disparava logo o preço. Estava a contribuir. O Lewandowski, há uma série de jogadores que já se falam em alvos para o Barcelona. Mas o Lewandowski, que ninguém fala do Grimaldo? Aliás, o Lewandowski é notícia todos os dias. Até diz no balneário, não é? Até segunda até diz no balneário que quer ir para o Barcelona. Aí está mais um caso de um jogador que está a forçar a saída de um clube que quer jogar no Barcelona. Agora, se o Grimaldo achar que não tem mercado, a única questão que se coloca aqui... Contrato, pode ser à vontade. Zé, mas é uma questão de timing. Tem mais um ano, não tem? Tem mais um ano. Tem mais um ano. Tem mais um ano. Mas a questão até pode ser resolvida. A questão é que pode não ser resolvida a questão do Grimaldo dentro do timing que seria agradável para o Benfica, que era em junho, até ao fecho das contas, a 30 de junho seguramente, já durante este período de verão, antes da equipa começar a trabalhar, isso era o cenário ideal para o Benfica. Mas se o Grimaldo não estiver para aí virado e não existirem propostas, pode ser mais uma situação que terá que esperar por agosto, que terá que esperar pelo fecho do mercado
e já aconteceu com outros laterais esquerdos no futebol português só saírem no fecho do mercado de verão, e isso não é uma coisa que agradará ao Benfica seguramente quando esteve mal Grimaldo, Fernando, na tua opinião? E concordo que o Zé se está a forçar desta maneira e se recusou em fazer o jogo ou ficou chateado por ser convocado, acho que isso não faz sentido nenhum. Agora, há aqui uma coisa que concordo com o Diamantino, mas alguém do Barcelona disse que queria o Grimaldo. Não nos podemos esquecer que o Grimaldo vai para 7 anos, salvo erro, que está aqui. 7 anos e durante 5 anos ia para o Nápoles. Fernando, desculpa lá. Há 5 anos que anda a dizer que vai para o Nápoles. Desculpa lá, tu quando saíste do Sporting para o Benfica, alguém do Benfica disse que tu ias para o Benfica? Não. Então pronto. Olha que essa é boa. Não, mas tu queres que o Barcelona venha dizer que era o Grimaldo? Essa posição alguém me disse que ia para o Benfica? Mas foi alguém do Benfica publicamente disse que tu ias para o Benfica. Mas não é isso. Mas olha lá, desde que o Grimaldo chegou aqui, que é até um jogador que eu acho que defende mal, tem algumas deficiências, mas desde que chegou... Vai para o... Há quantos anos é que andamos a ouvir falar que o Grimaldo vai para o Nápoles? Não é disso que estamos a falar. E agora, é curioso que ainda hoje ouvi. Mas já agora, o Vítor realçava, o Mundo Deportivo, que é um jornal, como sabemos, catalão, já falou também sobre essa possibilidade. Porque é natural que o próprio mas deixaram... Mariana, mas isso... Muitas das vezes disse, e nós sabemos como é que isso funciona, é os próprios empresários a forçar a mandar para os jornalistas para os jogadores serem falados. Mas o Barcelona deve estar interessado no Grimaldo por causa desta atitude, é isso? Não deixou de estar interessado que era o Marcos Alonso. Ainda hoje estava a ver um site qualquer, não é? Vi um site, qualquer coisa, já que ele não vai para o Barcelona, já tem a Juventus, já tem o Chelsea, já tem... Quem? Eu já ouvi hoje. Já vou o Chelsea, a Juventus, não vai para o Barcelona, mas já pode ir para a Juventus, já vi hoje. É que eles não fazem isto por menos. Há pouco tempo a gente falou num jogador que ia para o Barcelona, ex-colega nosso que ia para o Barcelona, para o Real Madrid, para aqui, foi para o Vila Real. Há uns anos atrás. É verdade. Vila Real, mas há 15 anos atrás. Está aqui, é verdade. Vila Real de Espanha. E chegava Vila Real todos os finais da época, era Real Madrid, Barcelona, Bayern Munique, Juventus, e foi parar ao Vila Real de Espanha. Que agora é um grande clube. Já vamos também voltar ao Benfica, mas para já também novidades no mercado de transferências do Sporting. Paulinho, extremo do Bayer Leverkusen, está na lista de possíveis reforços do Sporting. A informação foi avançada pelo comentador da CMTV, Nuno Dias, no programa Mercado desta tarde. Paulinho é a principal alternativa caso o Sporting falhe a contratação de Francisco Trincão. O Leverkusen pede cerca de 10 milhões de euros pelo extremo de 21 anos e está a ser seguido pelo Sporting desde a época passada. Mas a principal prioridade de Ruben Amorim continua a ser Francisco Trincão. E nesse sentido, o Ruben Amorim já ligou a Francisco Trincão para o convencer a mudar-se para o Sporting. O extremo quer jogar em Alvalade, é uma notícia do jornal Record, que dá conta de que o técnico do Sporting optou por antecipar-se ao Benfica, que também quer contar com Francisco Trincão. Segundo a mesma notícia, o jogador quer voltar a trabalhar com o Ruben Amorim, com quem já esteve no Sporting Braga. O Sporting quer contar com Trincão por empréstimo e já terá mesmo falado com o Barcelona. O clube de Alvalade está disponível para pagar 1 ano de empréstimo ou ajudar a pagar o salário do jogador, que recebe 1.200.000 euros limpos por época. Ainda assim, segundo o jornal A Bola, o Barcelona pretende vender Francisco Trincão para recuperar o investimento de 31 milhões de euros que fez pelo jogador. Zé, aqui pode ser um problema, naturalmente, para o Sporting, esta vontade do Barcelona de tentar recuperar o investimento que fez pelo jogador. Há razões para otimismo relativamente à contratação de Francisco Trincão pelo Sporting? Acho que sim. Onde é que o Barcelona vai... Eu sei que o Francisco Trincão não está em causa a qualidade. Primeiro, deixa-me dizer isto. Eu sei que o Francisco Trincão é representado pelo maior empresário do mundo, que onde toca faz ouro, que é Jorge Mendes. Mas o Francisco Trincão, neste momento, não me parece que haja algum clube que possa oferecer-lhe uma verba, que possa oferecer ao Barcelona uma verba próxima daquela que o Barcelona pagou ao Sporting Clube de Braga. No Wolverhampton? Não, pagou ao Sporting Clube de Braga, não. Pagou uma parte ao Braga e depois a grande parte foi com o negócio que estava previsto, estava assinado pelas partes para o Jorge Mendes e isso aí eu respeito. Pode ficar no Wolverhampton. Pode o Wolverhampton chegar à frente e oferecer, quem sabe, 30 milhões de euros pelo futebolista, mas o Francisco Trincão está numa fase diferente da sua carreira. Fez aqui um período sabático, diria eu,
no futebol inglês. Eu ouvi também o que é que disseram à tarde e estou perfeitamente de acordo com isso. Tendo a possibilidade de poder jogar com um treinador que confia absolutamente nele. Que seria o futebolista, do meu ponto de vista, mais próximo de ocupar na equipa ao lugar de Pablo Sarabia. Tem o Mundial à Tendo porta. em conta que o Sporting vai jogar direto na Liga dos Campeões, tem o Mundial à porta e mesmo aceitando que o campo de escolha é imenso, mas que Trincão já fez parte das opções. De lá estar também, claro. E já fez parte das opções chegou ao Internacional lá com o engenheiro Fernando Santos, e nunca se sabe quando é que inclusivamente pode ser convocado para a Liga das Nações. Eu percebo que haja da parte do Sporting um grande otimismo e que esteja a jogar com a vontade do futebolista. Agora, vai depender daquilo que o Barcelona quer, porque o Barcelona não me parece sinceramente, que Xavi esteja a contar com o Francisco Trincão para a equipa na próxima época. Se ele tiver que ficar em Barcelona, se calhar corre até mais riscos do que correu no passado, porque ele já jogou no Barcelona 40 e tal jogos, é verdade. E, portanto, podia continuar o seu crescimento, podia ser valorizado jogando na Liga dos Campeões pelo Sporting e, na perspectiva de ir ao Mundial, no final da outra época, o Barcelona fazer um grande negócio com o Francisco Trincão. Era um bom reforço para o Sporting, absolutamente. Era uma grande escolha, sem dúvida absolutamente nenhuma. A alternativa também é boa. Paulinho é um excelente futebolista. Eu nunca mais o acompanhei no futebol alemão, mas vi-o jogar N vezes pelo Vasco da Gama e é um jogador simplesmente fabuloso. Estava acima da média dos seus companheiros, tem uma velocidade estonteante, é um jogador muitíssimo... Tipo Cebolinha. É mais ou menos dessa, sim. Não... Então não deixa estar na Alemanha. Espera só um Deixa estar na Alemanha. Calma. Isto que o Diamantino disse, que respeitando as opiniões dela, é uma ofensa para o Cebolinha. O Cebolinha que jogava no Brasil era um jogador simplesmente não é fenomenal. por isso que eu estou a falar, é por isso que eu perguntei. Mas isso não é obrigatório. Eu fiz essa analogia que eu queria... Não, mas não é obrigatório que o Paulinho não tenha a adaptação à Europa que o Everton de Cebolinha realmente, do meu ponto de vista, não teve. Agora, estar a dizer que se é como o Cebolinha e tu rires, estás à vontade para dizer isso dos jogadores, porque tu és treinador, tens essa opinião. Só para finalizar, é uma boa alternativa, mas o Sporting ficaria muito melhor servido com o Francisco Trincão. E voltando precisamente, Fernando, a Francisco Trincão, faria esquecer a saída de Pablo Sarabia? Não me parece. Acho que Sarabia é um jogador diferenciado. A capacidade e a qualidade que ele tem, que ele demonstrou. Eu acho, sinceramente, foi a nível de jogadores de clubes grandes que vieram, ou de grandes clubes europeus que vieram para Portugal, emprestados, atenção, acho que foi dos jogadores que mais me impressionou para a forma de jogar, para a forma como se dedicou à equipa. Acho que isso é de salientar. Acho que são jogadores totalmente diferentes. Este miúdo tem uma qualidade tremenda. Acho que teve azar na altura que foi para o Barcelona, apanhou aquilo tudo numa confusão tremenda, mas pode ser bastante interessante até para ele, porque é aquilo que o Zé já falou também, tem um Mundial à porta, é um jogador que precisa de jogar, jogando, acredito que tenha muitas hipóteses de voltar a representar a seleção a breve, e é aquilo também, é um jogador que já foi treinado pelo Ruben Amorim. E o Ruben Amorim, felizmente para o Sporting, todos os jogadores que têm vindo até ao momento, tirando o Ruben Vinagre, que espero que as coisas lhe comecem a correr bem num futuro próximo, os jogadores que ele trouxe têm sobressaído, portanto espero que, sinceramente, que ele consiga, ou que o Barcelona o deixe vir para aqui, e com o Ruben Vinagre melhora um bocadinho. Melhora um bocadão. Vai chover metralha, vá lá. Não. Estava-me a lembrar do Paulinho. O qual Paulinho? Do Sporting. O que é que tem? Dos jogadores que evoluíram muito com Olha, o ano passado o Sporting foi campeão, foi ele que fez o gol com o Boa Vista. Muito bem, meus senhores, vamos também avançar com o Futebol Clube do Porto e com Sérgio Conceição, que recordou a época do Porto com um vídeo partilhado nas redes sociais. Na legenda escreve que os títulos são a maior motivação e que é pelos títulos que o Porto se sacrifica ao longo de uma temporada. Foi com este vídeo que Sérgio Conceição assinalou a conquista do campeonato, recordou alguns dos momentos mais emblemáticos deste ano desportivo. Escreveu também, passo a citar, este teve um sabor especial por ter sido o último, por ter sido uma reconquista daquilo que é o verdadeiro lugar do Futebol Clube do Porto, o topo. O que é que significa esta frase de Sérgio Conceição, Vitor?
E fica a satisfação pelo Foco do Porto ter sido campeão. Por acaso esperaria mais este vídeo na próxima semana, dado o foco na dobradinha, que está muito colocado este foco na dobradinha. Sérgio Conceição, e ao continuar no Futebol do Porto, tem possibilidade, ele já fez história em vários capítulos, mas se as coisas correrem a favor do Futebol do Porto, podendo conquistar a Supertaça, a Taça de Portugal e depois a Supertaça, já iguala Artur Jorge nos títulos no Futebol do Porto, e a partir daí terá campo aberto para, se tiver mais alguma conquista na próxima época, também a esse nível Sérgio Conceição se tornar uma referência incomparável no Futebol do Porto. E acho que isto é um prémio justo para o grande trabalho que Conceição fez no Futebol do Porto, as condições em que chegou ao clube, a identidade fortíssima que criou no clube, ou que reforçou no clube, e da forma como blindou o Olival, mesmo em momentos de grandes dificuldades do Futebol do Porto, não entraram perturbações no Olival. E o Sérgio tem um grande mérito, porque acho também, e é a minha opinião, que durante estes 5 anos ao serviço do Futebol do Porto, o Sérgio Conceição também evoluiu muito como treinador, também evoluiu muito no seu entendimento do jogo. O Futebol do Porto, efetivamente, é uma equipa mais rica, com mais qualidade, com mais futebol, perdoa-me a expressão, do que provavelmente tinha no início do seu percurso, e por isso é que eu considerei que seria uma pena se, ao contrário daquilo que vai acontecer, o Sérgio eventualmente interrompesse este percurso, porque claramente o Futebol do Porto ainda tem margem de crescimento, tem muitos jogadores jovens na equipa titular este ano, praticamente em todas as posições, com exceção de alguns dos veteranos da equipa, tem muita margem ainda de evolução, e eu fico com uma grande curiosidade de ver como é que será esse crescimento do Futebol do Porto na próxima época, porque creio que o defeso vai ser essencialmente um defeso de estabilidade. Não creio que existam grandes movimentações em termos de mercado, há sempre aquelas mexidas normais, e por isso a continuidade do Sérgio acho que é natural, a satisfação do Sérgio por conseguir esta época também é natural, e acho que nesta altura, se alguma dúvida havia, em primeiro lugar, acho que até comentadores ligados a outros clubes reconhecem que o Futebol do Porto que justificou o título, que foi uma equipa com grande qualidade ao longo da época, e inclusivamente, algo que eu dizia até em alguns círculos mais privados, que neste final da época, acho que nem alguns comentadores e adeptos do Benfica e Sporting acreditavam que o Sérgio fosse sair. Portanto, isso também eleva a fasquia para a próxima época. O Futebol Clube do Porto teve que melhorar esta temporada para voltar a ser campeão e corrigir os erros da temporada anterior. Portanto, também será um desafio para Sporting e Benfica para termos um campeonato super competitivo na próxima época. Que significado, Diamantino, é que atribuis a esta frase de Sérgio Conceição? Diz que este foi um título especial, com sabor especial, por ter sido o último. Achas que é o último mais recente, ou aqui também pode haver outro sentido nesta expressão? Não, eu acho que é por ser o último mais recente. Porque há uma coisa que é claríssima. Digamos aquilo que quisermos dizer, o Sérgio Conceição só não sai do Porto se não aparecer um grande clube da Europa. Se aparecer, sai. Tenha os recordes por bater que tiver no Porto. Portanto, isto está... quando se fala... é assim. Mas sai antes do Taremi, a seguir ao Taremi... Não percebi. Taremi? Sai antes do Taremi, a seguir ao Taremi. Só... O que é que Taremi? Qual é a equação que estás a ter? Era aquela situação bem humorada que temos aqui da chegada do Taremi. A minha? E tu é que falas nisso, nem sou eu. Sim, mas eu já me referi isso variadíssimas vezes. Claro, eu só estou a dizer... Mas eu aqui não me estou a atravessar por ninguém, como tu estás a atravessar pelo Sérgio Conceição ficar no Porto. Eu só estou a dizer... Eu sou jornalista, tenho informações, já escrevemos 2 vezes no Record a explicar o que se passava em relação à situação de Sérgio Conceição. E hoje o Correio da Manhã também acrescenta informações em relação a isso. E eu, como comentador, estou a dar a minha opinião, que se fosse treinador e estivesse no lugar do Sérgio Conceição, se me aparecesse um clube que me interessasse e que me desse a perspectiva de poder vir a ser campeão europeu, gosto muito do Futebol Clube do Porto, tenho muitos recordes para bater, mas se calhar mas sai. Então ficámos a saber que se estivesse a treinar o Benfica e te aparecesse um clube a bater à porta, saías logo do Benfica. Se me aparecesse um clube que me desse condições para ser campeão europeu... Os Real Madrid, os Barcelona... Não parece que o Sérgio Conceição tenha essa ambição. Isso é normal. Tenha essa ambição no Futebol Clube do Porto. Embora seja muitas vezes campeão. Mas também tem a ambição de treinar outros clubes com outro cabelo. E há de treinar, e é justo que treine. E é justo que tenha essa oportunidade. Espero que sim. Então concordas comigo. Aliás, que merece. Então concordas comigo. Que fique claro, o Sérgio Conceição nunca tinha tido nenhum contrato com empresários, e escalpelizámos isto aqui na CMTV mais
durante horas a fio e assinou o contrato com Jorge Mendes, coisa que nunca tinha feito com nenhum empresário, com uma perspectiva. Lógico. Era chegar, quando saísse do Futebol Clube do Porto, sair do Futebol Clube do Porto para o patamar mais alto onde Jorge Mendes tem acesso. E ele não precisava de estar a assinar com o Jorge Mendes para ir treinar a Lazio, com todo o respeito pela Lazio. Ou outro clube, ou o Nantes, que treinou em França, também com sucesso. Então qual é a barbaridade que eu estava a dizer? Eu não estou a dizer que era barbaridade, só estava a meter-me contigo com a questão do Taremi. Afinal, concordas comigo? Não, estou a dizer que a questão não se colocou esta temporada, da possibilidade de saída para um clube dessa dimensão. Ainda não apareceu esse clube. Não se colocou esta temporada a possibilidade de saída para um emblema desta dimensão. E, por outro lado, existem entendimentos, acordos, seja o que for, sinergias, parcerias e ligações muito fortes com o clube, com o presidente e provavelmente esta também não era a altura certa para sair. Estou a falar Ainda da Pinta pode acontecer Costa. essa proposta? Não, Então repetiste o que eu disse. é uma situação que já foi escalpelizada também. Aliás, a CMTV noticiou também, Mariana, como te lembras, que a CMTV inclusivamente reduziu a 14 clubes os clubes que poderiam ter alguma possibilidade de retirar Sérgio Conceição 14? do Futebol do Porto. Sim. Seriam, obviamente, os principais clubes dos principais campeonatos. Eram 14, depois creio que os mais realistas era uma lista mais reduzida. Acho que é o único clube onde, de facto, que poderia constituir uma ameaça, porque estava efetivamente na lista de possibilidades, era o Paris Saint-Germain, porque em Itália o Simone Inzaghi não vai sair do Inter, o Stefano Pioli não vai sair do Milão, a Juventus não vai mudar de treinador. Portanto, o Paris Saint-Germain vai... Afinal, ainda há quem tenha mais clubes que o Darwin Nunes. Quer o Zidane... Não, estamos a falar que esses clubes não estão neste momento à procura de treinador, a maioria deles. É isso que eu estava a dizer. Portanto, a situação é diferente do Darwin Nunes, porque o Darwin Nunes havia efetivamente notícias a falar do interesse, era isso que o Fernando Mendes falava aqui. Portanto, agora, a seu tempo, Mariana, porque já sabemos que mesmo nesses principais clubes europeus há alturas em que de repente as peças de dominó começam a cair e nesse momento poderá Sérgio Conceição, até com os trabalhos que já tem feito na Liga dos Campeões, chegando 2 vezes aos quartos de final, seguramente vai estar na agenda de grandes clubes, seja por mérito próprio e certamente por mérito próprio, mas também porque está associado a Jorge Mendes, que é representado pelo melhor empresário do mundo. Agora falando a sério, é o nosso desígnio dos jogadores e dos treinadores portugueses. Aparece um clube que nos pode dar aquilo que os nossos não nos dão, mesmo os nossos maiores clubes não nos dão, e sabemos que não nos dão, e é quase unânime sabermos que chegar a uma final da Liga dos Campeões quase só por milagre, que se aparecer esse tal clube ao Sérgio Conceição, ele sai. Diamantino, o Futebol do Porto já perdeu 2 treinadores com cláusula de rescisão a ser exercida. Por acaso, ambos pelo mesmo clube, que foi o Chelsea. Mas isso já aconteceu por 2 vezes. Às vezes nem é preciso aparecer grandes clubes. Um caso muito recente. No Sporting, quando foi aquilo da rescisão dos jogadores, para onde é que eles foram a maior parte? Ou para o Betis de Sevilha, para o Olympiacos, para o Lille, ou o que é que foi aquilo. Está bem, mas em termos de capacidade financeira foram ganhar o dobro ou o triplo. Sim, mas no caso do Sérgio Conceição, acho totalmente diferente. Que é mais em termos de carreira do que propriamente financeiro. Não, mas é o caso. E nessa perspectiva, Zé, de carreira, se, por exemplo, no próximo domingo, Sérgio Conceição conquistar pela 2ª vez no Porto a dobradinha, desta vez no estádio do Jamor, já conquistou vários títulos, creio que só a Taça da Liga internamente é que Sérgio Conceição não conquistou. Fica um pouco a noção de que fica em fim de ciclo. Ainda terá motivação Sérgio Conceição para continuar no Futebol Clube do Porto? O Sérgio Conceição, eu estou muito inclinado para a opinião do Diamantino, mas também estou inclinado para a opinião do Vítor. É mesmo que a minha? É. É mesmo que a minha? Sim. Com algumas nuances. O objetivo é sair Disse de outra maneira. O Sérgio Conceição fez um trabalho brutal no Futebol Clube do Porto. Fantástico. Só será fim de ciclo se bater à porta um tubarão. Claro. E o tubarão não tem nada a ver com o Borussia de Mönchengladbach, por exemplo, que não é nenhum tubarão. Isto é outra conversa que eu tive. O Sérgio gosta muito da Bundesliga, diga-se. O Otávio Lopes, não. Mas não é isso que tem que agora, claro. O Sérgio Conceição, a questão para mim, e olhando para aquele quadro também familiar, ele de ter os filhos, querer ficar aqui em Portugal, querer acompanhar o crescimento dos filhos, acompanhar a sua carreira, e depois vamos ser pragmáticos. Quer dizer, o Sérgio Conceição, para trocar o Futebol Clube do Porto, tem que ser por um clube de um patamar acima. Não vai sair daqui para ir para a Lazio, para o Getafe, para o Ludogorets, mesmo para o Olympiacos. Eu percebo, com todo o respeito, pelo Pedro Martins, percebo que continua a sua carreira no Futebol Clube do Porto, porque
com este dado importante que é ter Jorge Mendes como seu treinador, Sérgio Conceição vai continuar a ser como seu treinador, bem dito. Perdão, como seu... Abre aqui outras portas. Não, como seu empresário, treinador, no sentido de poder orientar a carreira. O Sérgio Conceição um dia vai-lhe bater à porta um grande clube, um clube que ele merece, porque, quer se queira, quer não, o Sérgio Conceição é o melhor treinador português da atualidade. Vamos também avançar nesta Liga de Ouro, porque há novidades sobre o Benfica. Este é um alerta CM. A CMTV sabe que Rodrigo Pinho vai ter mais espaço no plantel do Benfica com a chegada de Roger Schmidt, o treinador alemão, que é admirador das características de Rodrigo Pinho, que não teve, Zé, muito espaço até ao momento no Benfica. O que é que nos podes adiantar mais sobre este interesse de Roger Schmidt neste jogador? O que é que foi, Vítor? O que é que tem? É que no outro dia fiz as contas a 6 avançados ou 7 e sem contar com o Rodrigo Pinho, portanto... Não, uma grande A grande realidade é esta. Eu só quero reafirmar a notícia no jornal em que tu fazes parte da direção, que veio hoje. É que o senhor Roger Schmidt, agora não me enganei, gosta de Rodrigo Pinho e há uma coisa que é garantida. Conhece o Rodrigo Pinho de onde? Não sei. Há uma coisa que é... Não jogou o ano inteiro. Rodrigo Pinho jogou 82 minutos até se lesionar no Benfica, mas deve-o conhecer daquilo que ele fez no Marítimo. Rodrigo Pinho tem aqui uma relação de proximidade com o treinador, nasceu na Alemanha. E, portanto, a questão é muito pragmática. O senhor Roger Schmidt gosta de Rodrigo Pinho e o Rodrigo Pinho vai fazer a época no Benfica. Se lhe correr bem a pré-época, tem tudo para poder ficar no clube. Agora, estou de acordo com o Vítor, o Benfica o que tem mais é avançados, mas eu não acredito que o Darwin continue, que Seferovic continue e, portanto, mesmo que só venha... Eu já nem meti o Carlos Vinícius nesse barulho. Não, mas eu já nem meti o Carlos Vinícius. O Benfica, na verdade, fica com o Yarenchuk, Peter Musa e o Henrique Araújo. Sim. Mais o Gonçalo Ramos. Mas o Gonçalo Ramos, que se calhar pode ser negociado. Então, mas mesmo que fique junto a Rodrigo Pinho. Então, segundo eu sabia... Já há não é suposto agora entrarmos em... Não era só para dizer isto, segundo eu sabia, há algum tempo, um dos jogadores que estava garantidos para a próxima época, mesmo antes de Roger Schmidt, porque era um jogador que agradava bastante a várias pessoas, era Rodrigo Pinho. E Roger Schmidt foi contratado por olho clínico de Jorge Jesus. Há uma gestão, Vítor, que naturalmente terá de ser feita no plantel do Benfica, mas olhando também para o Futebol Clube do Porto, sabemos que há o risco de Sérgio Conceição falhar o jogo da Taça de Portugal, a final da Taça de Portugal no Jamor, por causa dos castigos da garagem do Dragão. O que é que nos podes dizer neste momento? Que horas são, Mariana, mesmo? Estamos quase a bater na garagem ou o parque de estacionamento? Tens 10 segundos para... Provavelmente o Sérgio vai estar... Vítor, é garagem ou parque de estacionamento? Não, é garagem. Pronto. Só que é uma garagem onde, no espaço lateral, há um local onde os delegados estacionam os carros. Okay. Creio que o observador de arbitragem estaciona o carro, os árbitros estacionam ali os carros. Rapidamente, Vítor, sobre a questão que tu colocaste. Acho que o Sérgio Conceição vai estar no domingo no Jamor, mas de qualquer maneira, tudo que envolve o Conselho de Disciplina, hoje em dia, é uma verdadeira roleta russa. Portanto, a partir daí vamos ver como é que corre amanhã a audiência disciplinar e aqui na CMTV e no Record, primeiro no site, depois na edição impressa, vamos estar muito atentos a todos os detalhes e amanhã vamos ter detalhes interessantes sobre isso. Sabemos também, José Manuel Freitas, que as casas de apostas colocam o Sporting aqui como possível destino de Cristiano Ronaldo. O que é que te parece essa... Eu ouvi hoje também essa notícia ali no Correio da Manhã. Vou gastar 5 libras, é como o Cristiano Ronaldo vai continuar no Manchester United. Muito bem, meus senhores. Eu ponho 10. Muito bem, meus senhores. Foi um programa hoje um pouco mais curto, mas também intenso e com muitos temas em destaque. Se por acaso perdeu algum desses temas, pode sempre andar para trás na sua box e também consultar estes momentos. Para já fica por aqui esta Liga de Ouro, mas deixe-se ficar porque já a seguir há a Jornal da Meia-Noite. Este programa é patrocinado por ESC Online. É outro campeonato. Rexona Maximum Protection. Garante 96 horas de proteção. Linic Man. Remove a caspa, a oleosidade e as bactérias. Asda Gonçalves Marques, boa noite. Agora é contigo. Temos temas a não perder no Jornal de hoje. Jornal da Meia-Noite, com Ângela Gonçalves Marques. Um homem foi raptado e levado durante mais de 400 quilómetros, assim é que é, na bagageira do próprio carro.
foi levado de Aveiro até Ourique, onde os raptores com idades entre os 16 e os 23 anos foram detidos. Estão ainda por explicar as motivações deste sequestro, mas temos novos dados, nomeadamente uma chamada que este homem conseguiu fazer para a família a pedir ajuda e a dizer que estava a ser raptado. Noutro caso, a PSP concluiu que o agente Fábio Guerra, que foi agredido até à morte à porta de uma discoteca em Lisboa, morreu durante uma ação policial. Esta conclusão vai permitir à família receber uma indemnização. Há um surto de varíola dos macacos em Portugal, já com 14 casos confirmados. São todos homens com ligações a uma clínica de doenças sexualmente transmissíveis. Destaque também para Vladimir Putin, que pode ter sido operado nos últimos dias para retirar líquido do abdômen. Há também uma polémica sobre os comportamentos e os cheiros nos jantares com o homem forte do Kremlin. Este é um alerta CM. A mulher de João Rendeiro foi libertada da prisão domiciliária, o que quer dizer que Maria de Jesus Rendeiro vai aguardar julgamento em liberdade. O Tribunal Central de Instrução Criminal mandou esta quarta-feira retirar a pulseira eletrónica à viúva de João Rendeiro. A medida de coação tinha sido imposta em novembro, acabou por ser renovada por mais 3 meses, há apenas uma semana, no âmbito do processo no qual é suspeita de crimes de descaminho, desobediência, branqueamento de capitais e do crime de falsificação de documento relativamente às obras de arte da coleção do marido. A iniciativa de promover o fim da obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica partiu do próprio Tribunal Central de Instrução Criminal na sequência da morte do antigo banqueiro na África do Sul na noite da passada quinta-feira. Fonte ligada ao processo confirma que a viúva do ex-banqueiro não pode sair de Portugal e fica sujeita a apresentações periódicas semanais e proibida de contactar com os outros arguidos. Este é um alerta CM. Pedro Porro e João Félix não são amigos nas redes sociais. No Instagram, por exemplo, Pedro Porro segue 678 pessoas, nenhuma delas é João Félix. O jogador português, na mesma rede social, acompanha as redes de 670 pessoas e na lista também não está Pedro Porro. Em comum, o facto dos dois seguirem Margarida Corceiro, que também é amiga virtual do namorado, João Félix, e do grande amigo, Pedro Porro. Vladimir Putin terá passado recentemente por uma operação para retirar líquido do abdômen. Esta cirurgia pode ter acontecido na passada quinta-feira. Durante a ausência do presidente russo, foi simulada a presença em vídeos e em reuniões do Conselho de Segurança da Rússia. Tudo indica que já terá usado a mesma tecnologia para encobrir outras operações e há também mesmo um plano para usar duplos caso seja necessário. As dúvidas e os rumores sobre a saúde de Vladimir Putin são muitas agora com esta indicação de que o presidente russo pode já ter mesmo sido operado na última semana. Aumenta para 14 o número de casos de infecção da varíola dos macacos. Os novos casos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, já no final desta quarta-feira, sendo que existem ainda 2 amostras em análise. Há ainda outros casos suspeitos que vão ser analisados. Além de Portugal, há casos identificados no Reino Unido e em Espanha. O vírus transmite-se através do contacto próximo, como arranhões, comichão, febre e dores. São alguns dos sintomas desta doença que vamos analisar ao detalhe mais daqui a pouco no Jornal da Meia-Noite. Para já um curto intervalo, até já. Gillette Skin Guard. Com a nossa tecnologia Skin Guard, ajuda a proteger a pele da irritação. A tua cara diz muito sem dizer uma palavra. Confia no teu barbeado. Mostra a tua cara. Mostra a tua identidade. Gillette, o melhor para o homem. Chegou a hora de repensar a escovagem dos seus dentes. Novo Sensodyne Nourish. Nutre e fortalece os dentes com minerais bioativos
e menta natural. Protege contra a sensibilidade dentária, agora e no futuro. Invista na saúde dos seus dentes com o novo Sensodyne Nourish. Entra num oceano de emoções e aposta com as melhores odds. As OptiOdds. ESC Online é o outro campeonato. Rexona Maximum Protection disponível em roll-on, stick e spray. Pusemos a sua fórmula única à prova. O resultado, sem transpiração e maus odores. Máxima eficácia mesmo nos dias mais difíceis. Rexona não, nunca, jamais te abandona. We believe that by making a better beer, we can make a better world. That's why, through the Carlsberg Foundation, sport is given to science. Space exploration. The arts. So, does all this make your beer taste even better? Probably. Sou a maior fã do frango da McDonald's. O rusty quentão, crocante a combinar com o tenro, com o molho. Também gosto de chapéus, mas paixão é o frango. São muitos anos a virar fãs de frango. Prova o novo Rustic Chicken Chutney de manga na McDonald's. Entra num oceano de emoções e aposta com as melhores odds. As OptiOdds. ESC Online é o outro campeonato. A vida é um convite, mas sem cerimónias. A vida é um convite para seres o primeiro a chegar e o último a sair. Para dançares contigo e com todos. Para ter sempre espaço e cerveja para mais um. Vem. A vida é um convite para estares à vontade, como nós. Sagres, somos nós. Juntos, damos a volta ao teu obstáculo, para depois dar a volta ao meu. Quebra de graus no teu hotel. Após um combate intenso, boa! Conseguimos! Entupir mais a canalização. Desta forma, empurramos a obstrução, mas Desktop Turbo e a sua fórmula ultra concentrada dissolve com eficácia a obstrução num só gesto. Desktop Turbo. Descubra Desktop Manutenção. Limpa e desinfeta as suas canalizações. Para manutenção dos canos, Desktop. Se sangra das gengivas ao escovar os dentes, pode ser o início do efeito dominó da doença gengival. Pode levar a mau hálito, recessão gengival e até mesmo perda de dentes. Parodontax é 4 vezes mais eficaz a remover a placa bacteriana, a principal causa do sangramento das gengivas. Parodontax ajuda a parar o efeito dominó da doença gengival. Mãe, pai, este é o Pedro. Podem ficar descansados, que a vossa filha está em boas mãos. Ah, é? Então, e essas mãozinhas? Percebem alguma coisa de computadores? E trocar ecrãs de telemóvel? E arranjar uma torneira? Uma torneira? E tomar conta de um cãozinho? Direto ao que precisas. Mais vale ir à Vorten Resolve, onde tratas de tudo. Reparações em casa, de smartphones, computadores e até pet sitting. Vorten sempre. Uma viagem divertida e emocionante em família pelas grandes épocas e civilizações do passado. História Universal, uma coleção de livros ilustrados. Todas as semanas um livro por apenas 6,95€ com a sábado. Eu tinha marcado a sala para as 2. O mesmo espírito, sem álcool. Uma cerveja de caráter maltado, suave e refrescante. Superboc 00. Sabor autêntico. Na Feira de Ar Livre do Continente, há espaço para tudo aos preços mais baixos. Porque continuamos a dar o máximo para que pague sempre o mínimo. Não perca! Cadeiras Habana por apenas 25€. O que rende é ir ao Continente. Sabe que já pode ligar tudo e todos a uma internet ultra rápida? Esta era a varanda dos Morgado. Agora com o Wi-Fi 6. Tem de aumentar a varanda.
Adira à fibra da Vodafone com Wi-Fi 6. Together we can. Vodafone. Boa viagem. O McDrive é sempre uma tentação. Agora ainda mais, com oferta de batatas para o caminho. Esqueceste as batatas outra vez? Não? Descobre a melhor experiência de banca francesa com 5 jogos disponíveis no maior casino online do país. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Há sempre uma noite que não quer acabar. Há sempre um lugar familiar para partilhar a vida. Há sempre um sítio para onde ir e uma série para ficar. Há sempre um dia bom e um regresso ainda melhor. Há sempre o sonho. Para cada momento, para todas as vidas, há sempre um McDonald's. Pessoal, sabem onde é que podemos ir a seguir? Trabalhar. São quase 3 da tarde. O mesmo espírito, sem álcool. Sim.